salve galera, sejam todos muito bem-vindos para esse encontro de Direito Penal. Nesse encontro nós vamos dar a continuidade ao tema de punibilidade, especificamente tratando das prescrições. Então nós tratamos da prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória e agora vamos falar de uma outra prescrição não menos importante, que é da pena de multa. Galera, a pena de multa é uma espécie de sanção penal que vai possuir uma natureza patrimonial e que na grande maioria das vezes ela vai ser combinada no nosso preceito secundário da norma penal, ou seja, na pena combinada, seja de forma isolada ou cumulada com a pena de prisão. E essa pena de prisão nós chamamos de pena corporal. Gente, essa pena de multa, ela está prevista na própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, no inciso 46, a linha C. Então diz o artigo 5º da Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. E aí nos termos seguintes, ela remete você lá para o 46, que vai dizer que a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes. A linha C vai estar constando a pena de multa. Então, galera, essa pena de multa ela vai consistir no pagamento de um determinado valor, um determinado quanto, em dinheiro, em favor do chamado Fundo Penitenciário Nacional, que é o FPN. Esse fundo ele foi instituído pela Lei Complementar 79 de 94, para fins de custear o sistema de cumprimento de pena no nosso país. Então, no Código Penal, a pena de multa, por sua vez, ela vai estar prevista lá no artigo 60, que vai estabelecer os critérios especiais sobre essa pena. Então diz o artigo 60 que na fixação da pena de multa, o juiz ele deve atender principalmente à situação econômica do réu. E o parágrafo 1º vai dizer que a pena de multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicado no máximo. Ou seja, se o juiz aplicar o máximo, e ainda triplicar, mas como o cara tem muito dinheiro, aquilo ali vai se tornar insignificante, não vai ser uma pena, não vai ser nada que vai desestimular o réu ao novo cometimento. Já o parágrafo 2º, ele vai tratar do que chamamos de multa substitutiva e diz assim, que a pena privativa de liberdade aplicada não superior a 6 meses, ela pode ser substituída pela pena de multa, observados os critérios 2 e 3 do artigo 44 do Código Penal. O 2 vai dizer que se o réu não for reincidente num crime doloso. E o 3 vai dizer que na culpabilidade, os antecedentes, as condutas social do réu, a personalidade do condenado, e bem como os motivos das circunstâncias que indicarem que essa substituição ela seja por si só suficiente. Então, gente, a fixação da pena de multa ela pode ocorrer como uma sanção principal, uma sanção alternativa ou cumulativa com essa nossa pena corporal, que é a pena de prisão, podendo também ser aplicada como substituição da própria pena. Em que situação? Que acabei de falar. Quando a pena privativa de liberdade aplicada não for superior a 6 meses e ainda acumular com aqueles 2 critérios do artigo 44 que acabamos de comentar. Então, gente, segundo o artigo 49 do Código Penal também, a tarifação desse nosso quanto ele vai obedecer a um critério, e esse critério é chamado critério do dia multa. Assim diz o artigo 49 do Código Penal. A pena de multa consiste ao pagamento do fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Está aí, como eu acabei de falar. Será no mínimo de 10 e no máximo 360 dias multa. O parágrafo 1º ele diz que o valor do dia multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. E o parágrafo 2º, ele vai dizer que o valor da multa ele vai ser atualizado, quando da execução, pelos índices da correção monetária. Então, realizada essa leitura breve do nosso artigo 49 do Código Penal, concluímos que o magistrado ele deve passar por 2 etapas para mensurar, para se chegar a esse valor, a esse quantum devido, a título
de pena de multa. Primeiramente, ele faz o quê? Ele fixa o número de dias multas aplicado no caso concreto. E num segundo momento, ele vai determinar, ele vai arbitrar um valor, né, dentro daquele mínimo e daquele máximo ali, para cada dia multa. E depois multiplica, né, o número de dia multas pelo valor arbitrado. É assim que é feito o cálculo, tá bom? Então, do caput do 49, nós também temos que essa fixação desse número de dia multa não pode ser, gente, inferior a 10 e nem superior a 360 dias multa. Eu tenho que trazer para vocês ainda um pequeno detalhe. Quando se tratar de um delito praticado contra o sistema nacional, contra a propriedade material e contra a lei de drogas, o magistrado ele pode levar esse valor dessa pena, né, até 10 vezes do máximo previsto. Do Sistema Financeiro Nacional, é o artigo 33 da Lei 7492. Quando se fala de propriedade material, está previsto lá no 197 da 9279. E quando é do crime da lei, quando é contra, né, questões da lei de droga, vai estar no artigo 43 da nossa amiga 11343, que vocês tanto sabem. Bem, galera, no tocante ao pagamento da multa, o artigo 50 ele vai estipular que o prazo para que ela seja paga vai ser no máximo de 10 dias após o trânsito em julgado. E ele vai possibilitar ainda que o condenado ele requeira o parcelamento dessa dívida e também vai autorizar que seja realizado o desconto, né, diretamente sobre os vencimentos ou sobre o salário do condenado. Mas tem um detalhe, desde que esse desconto não recaia sobre o chamado mínimo existencial, ou seja, aquele valor indispensável para o sustento tanto do condenado quanto da sua família. Então, assim reza o artigo 50, que a multa ela deve ser paga dentro de 10 dias depois da transitada a sentença, né? A requerimento do condenado, poderá, né, o juiz permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. E aí o parágrafo 1º vai dizer que a cobrança da multa pode efetuar-se mediante um desconto de vencimento com o salário do condenado quando. Aí tem os critérios para que essa multa possa ser abatida direto do desconto, do vencimento, né, ou do salário do apenado. Primeiro, quando ela for aplicada isoladamente. Ou segundo, quando ela for aplicada cumulativamente com a pena restritiva de direitos. Não é restritiva de liberdade, tá? É restritiva de direitos. E o item C, a linha C, melhor dizendo, quando concedido o sursi, que é a suspensão condicional da pena. O parágrafo 2º, por sua vez, vai dizer que o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e da sua família. É o mínimo existencial, como a gente acabou de comentar. Eu tenho que trazer para vocês também uma outra situação, gente, que é o quê? É a questão da divergência doutrinária e jurisprudencial que existe, né, sobre a possibilidade do juiz levar ou não em consideração, já naquela primeira etapa do método de fixação da pena, né, quando ele vai discutir o quanto de pena vai ser empregada, o que? A culpabilidade do réu, se ele leva ou não em consideração essa culpabilidade. Vigora, galera, no STJ, a tese de que o número de dias multa deve levar em conta, sim, a culpabilidade do réu. E aí se baseia o quê? Ele se baseia, o STJ, no artigo 59 do Código Penal. Ainda em relação à multa, o artigo 51 ele vai tratar da conversão da pena de multa, que após o trânsito em julgado, vai ser executado perante o juízo da execução e passará de uma pena aplicada tão somente a uma situação reconhecida como dívida de valor. E aí sendo, a partir desse momento, deixa de ser aplicada as questões penais e passa a ser aplicada as normas relativas à dívida ativa, melhor dizendo, à fazenda pública, que hoje nós conhecemos como dívida ativa da União, a famosa DAU. A DAU, a dívida ativa da União, só para vocês entenderem o que é um ato de controle administrativo da legalidade e da regularidade de uma cobrança que esteja sendo exercida pela União. Isso está definido lá no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6830 de 80, por meio do qual um débito vencido e não pago à União, né, ele é cadastrado para um controle e para uma cobrança.
chamada então dívida ativa. A cobrança são os atos praticados pela Procuradoria-Geral da Fazenda, para que ocorra então o adimplemento do erário, ou seja, do crédito, né, que até então está inscrito em dívida ativa. E essa cobrança ela pode se dar de uma forma administrativa ou de uma forma judicial. Na fase administrativa, o que nós chamamos de fase amigável, né, o devedor ele pode pagar ou parcelar esse débito com desconto de 10% sobre o montante calculado. Mas passada a fase administrativa, nós vamos ter o que chamamos de execução forçada propriamente dita. Essa é a chamada fase executiva, em que os débitos são propostos em execução fiscal. E a cobrança ela passa a ser perante o quê? O judiciário, com a representação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então assim diz o artigo 51. Transitado em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução e considerada dívida de valor, como a gente acabou de comentar, sendo aplicável as normas da dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne a causa interruptiva e suspensiva da prescrição. É muito importante essas questões agora. O artigo 52, gente, ele vai trazer que é suspensa a execução da pena de multa quando sobrevém ao condenado uma doença mental. E quanto à prescrição dessa nossa modalidade de pena, ou seja, da pena de multa, nós também temos que diferenciar, da mesma forma que a gente fez na aplicação da pena corporal, né, a prescrição da pretensão punitiva em relação também à prescrição da pretensão executória. Só que no nosso caso agora, ambas sendo incidente a espécie punitiva da multa. Então, relativamente à prescrição da pretensão punitiva para essa nossa pena de multa, ou seja, aquela hipótese que a sanção pecuniária ainda não transitou em julgado para ambas as partes, tá? É pacífico pelos tribunais a aplicação do artigo 114 do Código Penal. E assim diz o artigo 114. A prescrição da pena de multa prescreverá, inciso 1, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. O inciso 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for o quê? Alternativa ou cumulativa, cominada ou cumulativamente aplicada. Por outro lado, gente, a prescrição da pretensão executória, né, ou seja, aquela hipótese, né, que a sentença penal condenatória já transitou em julgado para o Ministério Público ou para o querelante e também para a defesa, nós temos 2 posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre essa questão do prazo prescricional. E é isso que é cobrado normalmente em prova. O do 114 é só decorar. É 2 anos, bem fácil, né? Ou na mesma situação da pena. 2 anos se for isolado. Se não é isolado, é o prazo da pena. Então, o primeiro posicionamento doutrinário, né, e jurisprudencial sobre a pretensão executória. Ele vai considerar, né, que por ser dívida de valor a ser executada pelo juiz da execução, o direito da ação de cobrança do crédito ele vai se extinguir pelo curso do prazo de 5 anos. 5 anos, gente. Contado de quando? Da data da constituição definitiva. Então, esse posicionamento ele vai entender que a multa criminal tem uma natureza jurídica de dívida de valor, conforme está lá no 51 do Código Penal, desde o trânsito em julgado. E o segundo situação da jurisprudência, né, um segundo entendimento jurisprudencial, ele vai dizer que a pena de multa vai prescrever em 2 anos, se ela for única aplicada. Tá. Tal qual da pretensão punitiva. Caso, porém, gente, seja imposto conjuntamente com a pena privativa de liberdade, essa prescrição ela vai ocorrer no mesmo prazo dessa pena privativa de liberdade, né? Da mesma forma, né, do que dispõe o 114, e também eles vão trazer agora o artigo 118 do Código Penal, segundo o qual as penas mais leves prescreve com as mais graves. Então, a pena de multa sendo mais leve vai prescrever com o crime. Entretanto, gente, o STF ele tardou, mas não falhou, pelo menos dessa vez.
E ao mesmo tempo, lá no ano de 2018, ele acabou por legislar e doutrinar ao mesmo tempo sobre esse tema da prescrição da pena de multa. Então o STF primeiro ele legislou, quando ele criou um procedimento próprio, que até então não era previsto em canto nenhum, para a execução dessa pena criminal. E criou ainda até um novo prazo. Aí vocês vão perguntar, Angeli, qual seria esse procedimento criado que a gente deve trazer para a prova agora? Galera, quando o trânsito em julgado, o Ministério Público ele vai aplicar o que está previsto no 164 da LEP. Se não fizer em 90 dias, que é o prazo, né, criado pelo Poder Legislativo, a Fazenda Pública ela vai ser notificada para promover então a execução fiscal. Após o quê? Após a inscrição do crédito não tributário numa dívida ativa. Portanto, galera, a multa tratada dentro do Código Penal, ela não tem um caráter tributário. Isso é importante vocês terem na cabeça. E por outro lado, o STF ele também doutrinou quando ele criou uma natureza jurídica dúplice para essa pena de multa. Sanção penal e dívida de valor. Tudo isso ao mesmo tempo. Esse é o caráter. Por fim, gente, eu tenho que ressaltar para vocês também que na hipótese da prescrição de uma pretensão executória, as causas suspensivas, isso eu falei lá atrás, espero que vocês tenham entendido, mas se não entendeu, fica agora a deixa. Tanto as causas suspensivas quanto as interruptivas, elas vão ser estipuladas pela 6830 de 80, que é a lei que vai dispor sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, especificamente em relação ao que diz exatamente o artigo 51 do nosso Código Penal. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês? Que a questão da prescrição da pena de multa, ela é um tema importante e poucas pessoas conseguem desenrolar e menos ainda entendem essa legislação e essa doutrina, sistema de doutrina agora criado pelo STF em 2018. Tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que foi um tema bem rapidinho, terminamos então agora a questão da punibilidade. Outro tema que volta e meia alguém me pergunta é com relação à suspensão ou não, tá? Do concurso nosso da Polícia Civil do Paraná de 2020, e eu posso dizer para vocês que hoje especificamente, dia 15 de junho de 2020, até as 12 horas do dia de hoje, eu estou gravando agora, são 13h30 aproximadamente, mas eu entrei às 12 horas aproximadamente para verificar essa questão. E oficialmente no site, né, lá do núcleo de concursos da FUNPAR, né, não tem nada confirmando o adiamento, a suspensão da nossa prova. Ainda que tenha muito buchicho, ainda que alguns deputados estejam trabalhando para que isso aconteça. E eu acho, particularmente, a minha visão até plausível. Por quê? Porque nós estamos passando pela pandemia de coronavírus e o estado do Paraná, nesse momento, durante essa semana, ele está tomando, refazendo, né, algumas situações, reconsiderando algumas atitudes ainda do governo, né, em relação aos cuidados com a população. E aí nós estamos trabalhando dentro de uma tarifação, dentro de um sistema de cores, né, e nós saímos do amarelo, onde a gente estava, e estamos agora no laranja. Então muitas coisas fechando, porque tinha muita gente na rua, e com isso espera-se, né, que reduza a contaminação de novo, que possamos ter quantidade de leitos de UTI suficiente para todos que eventualmente precisem. Então eu acho que seria uma enorme prudência do governo estadual se houvesse o adiamento desse nosso concurso. Mas enfim, não havendo, estaremos prontos para, em condições de, como eu sempre digo. Então vamos fazer o possível e o impossível para estarmos prontos, aptos a esse concurso até a data da prova. Tá bom? E na próxima aula, no próximo bloco, nós vamos entrar falando de concurso de pessoas, né? É um tema muito importante. Ou ainda, vamos, antes de adentrarmos no concurso de pessoas, melhor dizendo, falaremos do erro, da teoria do erro, e vamos estudar especificamente o erro do tipo e o erro de proibição. Tranquilo, galera? Por enquanto ficamos aqui. Desejo a todos um excelente dia e bons estudos.